Prepare o seu coração, porque esta mensagem e esta oração têm o poder de transformar a sua vida. Se você está precisando de um milagre, de uma mudança urgente, de uma intervenção divina que alcance áreas que você já não consegue mais tocar sozinho, esta oração é para você. Hoje você vai fazer um clamor forte e sincero. Muda minha história, Senhor. E quando essa oração sobe ao céu, algo começa a se mover. Cadeias são quebradas, portas se abrem, caminhos são iluminados e aquilo que parecia impossível se torna realidade pelas mãos do Deus que transforma destinos. Assista até o final, ore com fé e receba esta palavra como resposta para a sua alma. Deus vai mudar sua história a partir de hoje. Há momentos da vida em que a gente sente lá no fundo da alma que algo precisa mudar. Não é só uma vontade passageira, nem um desejo superficial. É uma necessidade profunda, quase um grito silencioso que brota do coração. E é exatamente nesses momentos que Deus começa a operar. Antes mesmo de abrirmos a boca, antes mesmo de entendermos o que está acontecendo, Ele já está movendo tudo ao nosso redor. Porque quando Deus decide mudar a sua história, a transformação começa no invisível, naquele território onde os olhos humanos não conseguem enxergar, mas onde o sobrenatural trabalha com perfeição absoluta. A mudança de Deus não é impulsiva, não é aleatória e não é improvisada. É uma mudança construída com propósito, com amor e com direção. Ele vê tudo aquilo que você não vê. Ele enxerga os caminhos que você ainda não alcançou e conhece as batalhas que você luta silenciosamente todos os dias. Deus conhece o peso que ninguém vê, as lágrimas que ninguém entende e os medos que você não conta para ninguém. Por isso, quando você ora dizendo, muda minha história, Senhor, você libera uma chave espiritual poderosa. Você entrega ao Criador o direito de reescrever capítulos que estavam marcados pela dor, pela incerteza ou pelo desgaste da vida. A primeira transformação que Deus faz é dentro de você. Antes de mudar circunstâncias, Ele renova sua mente, fortalece seu espírito e cura feridas antigas que ainda te prendiam ao passado. Ele retira dores escondidas, desmonta inseguranças, corta raízes de tristeza e começa a reorganizar tudo que estava bagunçado dentro da sua alma. Porque para viver uma nova história, é preciso ter um novo coração. Você não pode caminhar rumo ao propósito usando os sapatos da dor. E Deus sabe disso. Então Ele limpa, purifica, renova e traz de volta aquilo que você achava que tinha perdido. Força, coragem e esperança. Depois dessa cura interior, Deus começa a mover o exterior. Portas começam a se abrir sem explicação. Situações que estavam travadas há anos se liberam como se nunca tivessem sido problema. Oportunidades que você nem imaginava começam a surgir de lugares inesperados. Pessoas certas chegam, pessoas erradas saem. Caminhos que pareciam fechados se tornam estradas largas e iluminadas. Porque quando Deus move, nada pode impedir o fluxo do milagre. E o mais maravilhoso é que Deus não muda sua história pela metade. Ele transforma tudo. Ele tira você do lugar da vergonha e te coloca no lugar da honra. Ele tira você do deserto e te leva para o jardim. Ele tira você da luta interminável e te coloca em um tempo de colheita. Ele transforma lágrimas em risos, dor em testemunho, barreiras em bênçãos. Ele pega aquilo que parecia perdido e faz florescer novamente. Ele pega o impossível e torna possível. Ele pega o improvável e faz virar realidade. Mas para viver essa mudança, existe uma chave: a entrega. Quando você diz com fé, muda minha história, Senhor, você está declarando que aceita o plano dele acima do seu. Você está abrindo mão do controle e entregando tudo nas mãos do Deus que nunca falhou. E é nesse lugar de entrega que o extraordinário acontece.
O que Deus tem para a sua vida vai além do que você imagina. Ele não quer te dar uma mudança pequena, passageira ou parcial. Ele quer te dar uma transformação completa. Ele quer te levar a níveis que você nunca imaginou. Te curar de maneiras que você nem sabia que precisava e te conduzir a um tempo totalmente novo. Um tempo de descanso, de paz, de plenitude e de alegria verdadeira. A mudança de Deus não é rápida, mas é perfeita. Não é instantânea, mas é eterna. Ele não faz remendos, ele faz milagres. Ele não dá jeitinhos, ele cria novos caminhos. Quando a mão de Deus toca a sua história, nada permanece igual. Ele transforma o caos em ordem, a dor em cura, o medo em coragem e o impossível em testemunho. Por isso, continue orando. Continue declarando, continue acreditando. Deus está movendo o que você não vê. Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Prepare-se, a história que Ele está escrevendo é muito maior do que a que você viveu até agora. Essa é a hora. Esse é o tempo. A mudança começou, e nada pode impedir aquilo que Deus já determinou. Existem orações que não são apenas palavras, são entregas. Existe um tipo de oração que nasce não da boca, mas da alma. É aquela feita quando a vida parece pesada, quando o coração está cansado, quando os dias parecem iguais e quando a gente olha para o céu e diz: Senhor, eu preciso que algo mude. É nesse ponto, nesse exato ponto, que o céu se inclina para ouvir. Porque Deus se move com poder quando a oração nasce de um coração sincero. E a oração de bênção e transformação é uma dessas orações que abalam o espiritual, quebram cadeias e mudam caminhos. Quando você ora pedindo a Deus para mudar sua história, você abre as portas para uma intervenção divina. E o incrível é que Deus não apenas responde, Ele se envolve. Ele entra na sua história, pisa no terreno da sua alma, organiza o que está fora do lugar, restaura o que foi quebrado, cura o que doeu e reconstrói o que você achou que não tinha mais jeito. Ele é o Deus que pega vidas despedaçadas e as transforma em testemunhos vivos do seu poder. A bênção de Deus não é apenas algo que você recebe, é algo que te transforma. A verdadeira bênção não está só nas coisas externas, mas no impacto que ela causa dentro de você. Quando Deus derrama sua bênção, você sente paz onde havia ansiedade, força onde havia fraqueza, fé onde havia dúvida, clareza onde havia confusão. Deus começa a realinhar sua visão, seus pensamentos e suas emoções. É como se Ele acendesse uma luz dentro de você e tudo que era pesado se tornasse leve. Mas a transformação de Deus não para no interior. Ela avança para o exterior. Os ambientes começam a mudar. As pessoas que te cercam começam a perceber. As situações que antes eram problemas se tornam oportunidades para Deus mostrar sua glória. Aquilo que parecia travado começa a fluir. Barreiras começam a cair, caminhos começam a se abrir, portas que estavam fechadas por anos finalmente se destravam. E tudo isso porque Deus decidiu intervir. A oração de transformação desperta o mover de Deus porque ela é um ato de rendição. É quando você deixa claro para o céu que não quer mais viver pelas suas próprias forças. É quando você admite: Senhor, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti. E Deus honra essa sinceridade de forma poderosa. Ele nunca rejeita um coração quebrantado e nunca ignora um pedido que vem de um espírito humilde. A bênção que Deus libera após essa oração não é temporária, é duradoura. Ela não é apenas emocional, é espiritual. Ela não muda só o hoje, muda o futuro. Deus não te entrega respostas pela metade, Ele te entrega propósitos completos. Ele não te dá apenas um alívio momentâneo, Ele te dá uma transformação que ecoa pela vida inteira. E talvez você não esteja vendo ainda, mas Deus já começou a agir. No silêncio, Ele está preparando coisas que você não imagina.
No secreto, Ele está criando caminhos que você nunca viu. No espiritual, Ele está derrubando gigantes que você não consegue enfrentar. No invisível, Ele está modificando destinos. Tudo isso porque você ousou orar, porque você decidiu clamar. Muda minha história, Senhor. Continue crendo, continue clamando, continue buscando. A história que Deus está escrevendo para você será marcada por honra, vitória, renovo, cura e transformação profunda. Prepare-se, o céu ouviu a sua oração. Deus está mudando a sua história a partir de hoje.